A hipotermia é a temperatura corporal reduzida, que acontece quando um corpo dissipa mais calor do que produz internamente, durante tempo suficientemente prolongado. Quando isso acontece com humanos, podem aparecer vários sintomas, dependendo do quão baixa a temperatura está. Em alguns casos, pode haver até confusão mental. Nos mais graves, a pessoa fica imóvel e inconsciente, as pupilas se dilatam e a frequência cardíaca diminui, se tornando quase imperceptível. Se o paciente não for devidamente tratado, a morte é inevitável. Ou seja, as baixas temperaturas são um risco para a vida das pessoas. Mas existem algumas histórias de pessoas que, mesmo estando praticamente congeladas, conseguiram sobreviver. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui na Fatos Desconhecidos. Na manhã do dia 21 de fevereiro de 2015, um homem chamado Justin Smith foi encontrado desacordado na neve em Traskol, no estado da Pensilvânia. Segundo os paramédicos que o atenderam, os sinais do corpo de Justin levaram os profissionais a acreditarem que ele já estava morto há um bom tempo. Tudo tinha começado na noite anterior, quando Justin voltava para casa, por volta de 21h30 da noite, depois de ter bebido alguma cerveja com seus amigos. O jovem de 26 anos, estudante de psicologia, disse que não se lembrava de nada, mas os médicos acreditavam que ele tinha escorregado e batido a cabeça. Justin caiu sem casaco, olhos abertos e barriga para cima. Foi assim que o professor Don Smith o encontrou na manhã seguinte. A temperatura naquela noite chegou a -4 graus. Os médicos disseram que o caso de Justin foi um milagre médico, pois é raro uma pessoa sobreviver a uma hipotermia tão grave. Ele foi atendido por uma equipe de 15 pessoas que passaram 2 horas fazendo ressuscitação cardiopulmonar. Enquanto isso, seu corpo era aquecido lentamente. Depois ele foi ressuscitado por meio de um procedimento chamado oxigenação por membrana extracorpórea, onde o sangue é removido, oxigenado e aquecido antes de ser bombeado novamente ao corpo. Felizmente, depois de cerca de 1h30, o corpo de Justin estava se aquecendo e o coração já batia sozinho. Depois de um mês, os olhos de Justin começaram a responder. Era um sinal de recuperação do cérebro. Ele passou 3 meses internado e os dedões do pé e os dedos mínimos das mãos tiveram de ser amputados porque tiveram gangrena. Aos poucos, os movimentos, memória e atenção de Justin foram voltando. É claro que sua vida nunca voltou ao normal. Ele teve de reaprender a usar as mãos e a andar, mas isso não é nada para quem quase perdeu a vida. Um outro caso ainda mais bizarro foi de um japonês que sobreviveu a incríveis 24 dias ao frio, sem comida ou água, por entrar em um estado semelhante ao de hibernação. No dia 7 de outubro de 2006, após ter escalado o Monte Hoku, no oeste japonês, ele simplesmente desapareceu. Ele só foi encontrado no dia 31 de outubro e mostrava sinais de que estava morto. Seu caso era sério. Ele tinha hipotermia severa, falência múltipla dos órgãos e perda de sangue. Segundo o médico que o tratou, Mitsutaka entrou em estado de hipotermia rapidamente, o que fez com que suas funções cerebrais fossem preservadas de danos e ele apresentasse uma recuperação de 100%. Segundo o próprio Mitsutaka relatou, ele se perdeu do grupo que estava acompanhado na descida da montanha. Depois, ele se deitou em um gramado confortável ao sol e pegou no sono. Isso é tudo que ele se lembra sobre o que aconteceu. Esse caso abriu muitos debates na comunidade científica, principalmente porque há anos cientistas vêm sugerindo que a hibernação humana seria possível. Enquanto algumas pessoas passam por acontecimentos como esses, outras são expostas a temperaturas extremas por querer. Esse foi o caso do mágico David Blaine, que saiu ileso,
depois de passar incríveis 58 horas dentro de um bloco de gelo. Na época, com 27 anos de idade, Blaine ficou dentro do bloco de gelo usando camisa clara, calças e botas. O bloco de gelo pesava 6 toneladas. Estava dentro de um estúdio de TV em Nova York e tinha sido adaptado um tubo para Blaine respirar e beber água. Suas necessidades também eram feitas por um outro tubo. O experimento fazia parte de um programa de TV, onde o episódio se chamava David Blaine Frozen in Time. Segundo informações, o mágico ganhou cerca de $1 milhão pelo experimento. Ele já realizou outros feitos inacreditáveis, como ser enterrado vivo por 7 dias ou ficar 60 horas pendurado de cabeça para baixo. Mas essas histórias eu deixo para contar em outra ocasião. Bom, agora, imagine você ficar praticamente congelado, só que a 9.000 metros acima do chão. Foi isso que aconteceu em 2007 com uma campeã alemã de parapente, Eva Wisniewska, que na época tinha 35 anos. Voava em uma localização a 280 quilômetros ao norte de Sydney. No caso, ela treinava para o campeonato mundial, que aconteceria nos próximos dias. Só que, enquanto voava, ela foi sugada por uma tempestade, onde permaneceu por mais de 1 hora, sobrevivendo a relâmpagos, temperaturas abaixo de 40 graus negativos e sem oxigênio suficiente. Ela foi carregada para uma área conhecida como Zona da Morte, devido ao frio extremo. Quando ela acordou, estava a uma altura de quase 7.000 metros. Depois de pousar, ela foi hospitalizada, pois tinha sofrido queimaduras por causa do frio e teve parte do rosto congelado. Ela sobreviveu, mas na mesma semana, um chinês que voava na região também foi sugado por uma tempestade. Só que, nesse caso, ele foi encontrado morto a 75 quilômetros de distância do local de sua partida, pois tinha sido sufocado e congelado até a morte. Quem teve tanta sorte quanto Eva foi uma mulher chamada Anna Boagerholm. Anna é uma radiologista sueca que era acostumada a descer montanhas de esqui. Porém, em 1999, ela perdeu o controle e acabou caindo em um riacho congelado, próximo a uma cachoeira. Ela caiu com a cabeça e boa parte do corpo dentro do gelo, enquanto as pernas e os esquis ficaram do lado de fora. Anna ficou nessa situação por incríveis 80 minutos. Então é óbvio que ela morreu, certo? Errado. Por incrível que pareça, ela encontrou um espaço de ar entre o gelo e a água, e só por causa disso conseguiu respirar. Quando o acidente aconteceu, a temperatura do corpo de Anna era de 13,7 graus, sendo uma das temperaturas mais baixas com a qual uma pessoa com hipotermia conseguiu sobreviver. Um milagre? Talvez. Quando foi encontrada, Anna foi levada para um hospital e seu coração voltou a bater novamente cerca de 3 horas depois. Segundo os médicos, ela também só sobreviveu porque seu corpo entrou em um tipo de hibernação, assim como aconteceu com os outros casos. Poucos anos antes, foi a vez de Becky Weathers passar por uma experiência muito parecida. Em maio de 1996, ele quase morreu congelado, durante uma tentativa fracassada de escalar o Monte Everest. Enquanto tentava subir o famoso monte, ele acabou perdendo sua luva direita. A consequência? Beck teve sua mão congelada. Para piorar, recentemente, Beck tinha feito uma cirurgia nos olhos e quando ele chegou a uma certa altitude, acabou perdendo parte da visão, por causa dos fortes ventos do monte. Uma tempestade de neve acabou o derrubando. Era o fim da vida de Beck? Felizmente não. Apesar de ter sofrido hipotermia, ele foi encontrado por alpinistas na manhã do dia seguinte. O seu braço e o rosto estavam completamente cobertos de gelo. Ele foi levado rapidamente para um hospital e, apesar de ter partes do rosto, dos pés e dos braços amputados, Beck conseguiu sobreviver. O último caso envolve uma criança. No Natal de 2010,
Stella Bertilsson, de apenas 7 anos, saiu de sua casa na Suécia para encontrar um tesouro imaginário. Seus pais só perceberam sua ausência um bom tempo depois. Os pais de Stella e os vizinhos formaram uma equipe de busca. Peter, o pai da garota, encontrou suas pegadas atrás da casa e começou a persegui-las. As pegadas levaram até um penhasco, que indicava que ela tinha descido. Embaixo do penhasco, ainda havia alguns rastros, indicando que ela tinha continuado a caminhar, dessa vez em direção à costa. Pouco tempo depois, havia um pescador, 3 helicópteros e a guarda costeira ajudando na busca da garotinha. Ela foi encontrada dentro do mar. Para os pais de Stella, ela estava morta e não havia nada o que fazer. A temperatura do corpo da garotinha era de apenas 13 graus e seu coração tinha parado de bater. Stella só foi mostrar sinais de vida no dia seguinte. Depois dos médicos conseguirem aquecer o corpo de Stella, seu coração voltou a bater. Stella sobreviveu, apesar de algumas consequências leves. Essas foram as histórias de pessoas que sobreviveram a temperaturas extremamente baixas. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.